Olá, hoje eu vou falar para você aqui algo que para mim é essencial e que mudou minha cabeça sobre venda. Eu percebi que mais de 30% dos vendedores perdem, desculpa, mais de 30% do tempo do vendedor é gasto em ofertando produtos e serviços para clientes que não vão comprar. Aí você fala assim, pô, Zé Mário, mas o não faz parte do processo de venda? Faz parte do processo de venda. Só que eu preciso mitigar, eu preciso antecipar todos os riscos dos nãos para que eu cada vez mais seja mais produtivo e tenha uma melhor conversão na minha venda. Eu tenho um vídeo aí que fala sobre taxas de conversão e esse processo que eu vou falar vai ajudar muito a você a minimizar os riscos dos nãos e aumentar a sua performance em cada etapa do processo de vendas. Então, vem comigo aqui me acompanhar no processo. Curte aí nossa página, você vai ver sempre vídeos sobre vendas, sobre gestão, sobre finanças, sobre várias áreas da gestão da sua empresa para que você tenha um melhor desempenho. Vou compartilhar aqui minha tela para que você possa ver que para que eu seja capaz inicialmente de ter uma boa qualificação no processo da minha venda, eu preciso saber qual é o perfil do cliente ideal e quais são as pessoas, quem são as pessoas que estão lá. Então, quando eu defino qual é o perfil do cliente ideal, digamos que eu defino aqui as empresas de varejo com faturamento de 100 a 300 mil, são as características, do segmento, sei lá, de repente, de pet shop, de supermercado, de clínicas veterinárias ou de material de construção, essas são as empresas que são meu foco, meu perfil do cliente ideal. Então, eu consigo definir daquele universo como um todo para quem eu vou conversar, sobre o que eu vou me especializar. E é sobre isso que eu posso assim, garantir a você que entendendo quem é meu cliente ideal fica muito mais fácil, tanto prospecção de marketing, e se você for para o marketing digital isso é básico, como também na hora de venda de eu qualificar o meu vendedor. Meu cliente, desculpa, enquanto vendedor, quanto gestor da área comercial. Então eu preciso saber qual é o porte, como eu já falei, a localização, quem é o dono da loja, que momento da vida desse cara ele está, e, fundamentalmente, nesse campozinho azul aqui, fala quais são suas dores, quais são as dificuldades, o que é que ele precisa, quais são as dores que às vezes ele nem sabe que ele tem. Então, eu preciso entender quais são as dificuldades que esse cara tem, porque é lá onde eu vou trabalhar, é justamente aqui que eu vou apresentar soluções consistentes e que melhorem a vida dessa pessoa. E para isso, para fazer uma boa qualificação nesse processo, eu utilizo 4 letrinhas que são muito famosas no processo de venda, chamado BUNT. Há algum tempo, a literatura explorava muito o Bunch como uma ferramenta de venda. Eu não recomendo utilizar o Bunch para a venda em si, a oferta do produto, identificação da necessidade e oferta do produto. O Bunch é uma estratégia essencial para a qualificação do cliente, para saber se ele é um potencial cliente meu do lead, se ele é um potencial cliente meu ou se ele não é um potencial cliente meu. Ou ainda, eu classificar ele e ofertar produtos e serviços para cada tipo de um desses negócios. Então, se eu tenho um bom budget, eu sei qual é o orçamento desse cara no Bunch. B do Bunch é o orçamento. Qual é o tamanho do porte? Quantos metros quadrados essa loja tem? Quantas lojas esse cara tem? Quantos checkouts, por exemplo, um supermercado tem ou uma loja de autosserviço? Quanto mais checkout, maior tende a ser a loja. Qual é o poder de compra? Ou qual é o potencial de compra? Eu posso avaliar isso de diversas formas, assim, analisando, por exemplo, pelo porte da empresa, pelo que ele já compra comigo, pelo que ele já compra no concorrente. Então, entender exatamente quais são os elementos relacionados ao orçamento desse cara. E eu observando, essa empresa está crescendo, não está? Por exemplo, eu mesmo pergunto ao meu cliente qual a situação dele, se a empresa está em melhoria, até para saber se eu entro com a recuperação, expansão, manutenção, estruturação. Então, a gente, quando vai relacionar com o nosso cliente, a gente precisa entender como que ele está e qual é o tamanho dele. Porque não adianta eu ofertar um produto que custa 100 mil reais ou 60 mil reais para um cliente que fatura mais ou menos isso, 30 mil, 40 mil, que ele não vai poder pagar uma parcela ou contratar um serviço dessa forma. Por outro lado, se é um projeto, se é um cliente de maior porte, eu sei que ele tem uma propensão a maior consumir parcelas maiores, produtos maiores e maior valor agregado. Imagina que eu tenho lá uma BMW e eu tenho BMW de 100 mil, tenho BMW de 500 mil reais. Então, eu preciso entender o quanto que o cara está disposto, que ele pode, que ele valoriza pagar naquele processo. E não é supor, não é simplesmente olhar para a cara, olhar para a empresa, a gente trabalha muito com B2B, dizer, essa empresa aqui é pequenininha. Não, vai lá e pergunta, se aprofunda, identifica realmente qual é a característica desse cara. O outro ponto é a autoridade. Quem é que tem autoridade para tomar a decisão? E aí eu chamo a sua atenção por 2 pontos que eu acho muito interessantes. Um é, não perca tempo querendo fechar negócio com quem não tem autoridade. Esse é o primeiro ponto. Muita gente
tenta forçar e não sabe que aquela pessoa não tem autoridade. Então, pergunte. Você foi responsável por compra, é você que vai tomar essa decisão. Agora, existe um outro processo que às vezes a pessoa não toma a decisão, mas ele é um influenciador. Digamos que uma venda técnica, por exemplo, uma venda de um produto pet, de um produto veterinário, no qual existe a veterinária e existe o dono da loja. Então, eu preciso vender o conceito para a veterinária, porque ela vai influenciar nas prescrições o medicamento. Da mesma forma, quando você trabalha com influenciadores, por exemplo, como balconista. Você vende a ideia para o balconista da empresa, depois você fala para o dono, olha, seu balconista vai ofertar o produto, ele já sabe vender, ele sabe que precisa, e ele está dizendo que realmente 10 pessoas por dia venham aqui pedir esse negócio. Então, você vende a ideia para o influenciador, mas a decisão final tem que ser em cima de quem tem autoridade. E é muito importante você também identificar quem pode atrapalhar ou facilitar o processo. Muito cuidado com isso. Quem vai facilitar, eu já falei, é o influenciador positivo, mas também existe aquele influenciador negativo, aquela pessoa que não gosta do produto, não gosta do serviço, às vezes não gosta de você, ou já teve mais experiências com outros pontos e traz isso para o negócio. Nós, por exemplo, quando fazemos nossos trabalhos na área fiscal, por exemplo, revisões e planejamento tributário, a gente sabe que muitas das vezes o contador, na maioria das vezes, não se sente confortável porque um trabalho de revisão tributária, de avaliação e análise da parte fiscal, tributária da empresa, vai avaliar o trabalho dele. E ele sabe que é impossível, é humanamente impossível fazer isso sem tecnologia. Então, alguns deles já atrapalharam muito o nosso trabalho e até impactaram no não fechamento. Então, eu preciso entender para mitigar o risco desse cara e ganhar a venda por outro caminho. O outro ponto do BUNT, então o B do BUNT, B é budget, que é o orçamento, o A é autoridade e a needs ou as necessidades, que é o que eu vou explorar aqui com você. Primeiro, quais são as necessidades reais desse cliente? Esse cara precisa realmente desse produto? Ele entende que precisa? Porque às vezes eu sei que ele precisa, ele não sabe. Então eu preciso entender isso. E mais, o que ele vai ganhar com esse negócio? Esse casamento para mim é essencial. Entender quais são os critérios que ele determina para a compra. Nós temos muitos clientes que preço é um elemento importante, eu tenho outros clientes que a qualidade do serviço é importante, outro cliente, a rapidez que aquilo entrega é importante. Então, a profundidade que aquilo é tratado é importante. Então, nós precisamos entender exatamente cada um desses elementos. Ele já usa produtos concorrentes? Ele já usou esse serviço? Ele já compra ou deixou de comprar? E por que ele deixou de comprar aquele determinado produto? Há alguma dificuldade ou não para aquele produto? Eu tenho pessoas que, por exemplo, a gente tem um braço muito forte digital da nossa consultoria, o que nos dá liberdade de atender, e tem clientes que falam assim, olha, eu só quero presencial por causa disso. Se faz sentido, a gente até atende, a gente pode atender dessa forma. Mas se ele não tem restrição, e a maioria dos nossos clientes não tem restrição nenhuma, a gente vê que às vezes a gente consegue atender melhor, com mais qualidade, e aí a gente faz exatamente por esse processo. Mas eu preciso entender se há barreira. Se há barreira, e se aquela barreira se parece intransponível, eu não oferto o produto, eu não dou o próximo passo. Ele não está qualificado para ser meu cliente. E por fim, o time, o tempo. Eu preciso entender também qual é o momento certo de ofertar esse cara. Por exemplo, final de ano, muitas empresas nos procuram para fazer planejamento ou convenções de final de ano. Tem produtos que só vai vender para janeiro. Estruturações, o cara só quer começar a mexer alguma coisa em janeiro. Então, eu preciso entender qual é o time dele fechar isso. Às vezes até eu fecho o negócio agora, mas tem coisas que você não pode nem discutir com ele. Digamos que você venda um seguro e só a pólice de seguro daquele cara só vai vencer em maio do ano que vem. Não adianta agora em dezembro dar maior calor no cara, dar maior pressão no cara, que ele não vai fechar comigo. Por quê? Porque ainda tem 6 meses aí aproximadamente de apólice para poder ele viver. Eu boto lá no meu CRM, marco uma tarefa lá para poder ligar para ele uns 30 dias antes, para retomar o contato, aviso a ele que vou ligar e faço esse contato para aproveitar o processo com ele. Portanto, se você quer fazer realmente vendas com qualidade, se você quer, de fato, aumentar sua performance, suas taxas de conversão das suas vendas, vender mais e ter mais previsibilidade, é importante que você entenda como qualificar. Se aquele cliente tem um bolso para comprar seu serviço, se tem a necessidade para comprar seu serviço, se é ele que decide se está no momento dele fazer. Não gaste seu tempo com quem não está qualificado para ser seu cliente, porque ele não vai poder comprar ou você vai ofertar coisa que ele não precisa e você vai tomar não merecidamente. Forte abraço, até o próximo vídeo aí.